Vamos falar sobre o porquê a maioria desiste antes mesmo de alcançar qualquer êxito em qualquer coisa, seja na vida, na carreira, em relacionamento, antes de alcançar o resultado esperado. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Eu sou a Bruna, sou psicóloga, mentora de carreira, e o objetivo aqui desse canal é realmente trazer conteúdos que possam te impulsionar a realmente se orgulhar do que tu faz e do que tu vive. E por isso é tão importante que a gente preste atenção nos nossos processos mentais, na maneira como a gente conduz a nossa vida, porque esse estado de consciência, quando a gente para se perceber, a gente consegue tomar melhores decisões, que próximas decisões sejam mais alinhadas ao que a gente realmente quer e que os próximos comportamentos também, os hábitos, enfim, o que a gente adota na nossa vida, tanto pensamentos, comportamentos e as emoções, tudo que a gente cultiva na nossa vida, sejam também alinhados a esse caminho que a gente quer construir, esse caminho que a gente quer percorrer. E aqui eu não falo nem só de chegar na vida que a gente quer viver, mas é se orgulhar do que a gente já está vivendo, porque o que a gente está fazendo no momento tem coerência com o que a gente quer, com quem a gente quer se tornar. E o que acontece no meio desse caminho, quando a gente tem um objetivo? Vamos pensar uma pessoa que no começo do ano monta o seu grande planejamento para o ano, chega no fim do ano, mais uma vez, não cumpriu, não honrou com nenhum compromisso que colocou, com nenhum objetivo porque muitas vezes não tinha nem noção de quais eram os comportamentos que tinha que adotar para chegar a esse objetivo, à conclusão desse objetivo. Outras vezes porque no meio do caminho não foi capaz de lidar com a frustração da demora, né? Então, se é muito difícil ou parece que vai demorar muito, eu já não tenho tanta vontade de seguir por esse caminho, eu fico sempre pensando em caminhos mais rápidos para chegar lá. É realmente a intolerância ao desconforto. Então, se qualquer coisa me gera desconforto, eu me afasto. É como uma criança que chora, uma criança que não quer lidar com o desconforto, do que é difícil, do que exige mais. E isso tem sido cada vez mais comum, porque como hoje a gente tem acesso a muitas coisas, a muita informação, a muitas possibilidades, tudo parece brilhar os olhos demais, mas nada tem coerência, nada tem profundidade. Para muitas pessoas, pensar no que se quer é mais prazeroso do que de fato fazer o que se tem que fazer para conquistar o que se quer. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Por isso que quando se fala, e muito hoje se fala sobre valorizar o processo, é sobre a gente entender o desconforto necessário para que a gente alcance esses objetivos, para que a gente alcance o almejado, mas que mais que isso, no meio desse caminho a gente já esteja se tornando a pessoa que a gente quer se tornar, que esses comportamentos estejam alinhados. Outro aspecto comum também, além dessa intolerância ao desconforto, é a falta de clareza do que se quer e do porquê se quer isso. Se eu não sei exatamente o que eu quero e por que eu quero isso, entende que os comportamentos eles também não vão fazendo muito sentido, sabe? Eu não vou perdurar nisso. Um exemplo disso é que exercício físico nunca foi minha coisa favorita no mundo, mas o que me faz ter mais comprometimento não é só pensar, ai, no físico que eu quero ter, não que isso não possa ser um bom objetivo, mas eu penso na saúde que eu quero ter para cuidar dos meus filhos, que é um caminho em que vai com certeza me trazer bons rendimentos para minha saúde. Então, eu pensar nisso e eu ter noção que, bom, cuidar da minha família é algo importante para mim, ter saúde no longo prazo é algo importante para mim, faz com que tenha significância no processo. Esse é só um exemplo de muitos outros que poderiam ser, de coisas que tu pode pensar hoje que talvez tu esteja almejando sem entender o significado disso para ti. Então, fazer essa investigação do porquê se quer, do que se quer, é muito importante. E eu sei que parece tão óbvio, né? Afinal, bom, eu quero isso, mas
às vezes o isso não tem tanto sentido pra gente, é mais superficial, é mais porque, ai, sabe, é uma coisa que vai me trazer um prazer, uma satisfação, mas pra quê? O quê? O que isso se representa pra ti? Um outro exemplo disso é quando alguém me diz assim: "Ai, o meu objetivo é crescer nas redes sociais". Eu sempre vou querer entender o que tem por trás disso, por trás desse objetivo de querer crescer nas redes sociais, porque só querer crescer nas redes sociais, toda vez que eu tiver um desconforto, que algum vídeo não viralizar, ou que eu não chegar na expectativa idealizada logo no começo, eu vou, sabe, não sentir tanta vontade de permanecer fazendo. Que a gente precisa entender muito bem o que realmente é um fracasso ou se realmente não conseguiu permanecer, continuar, mesmo no silêncio, onde nada parece realmente acontecer. É sempre esperar alguma coisa externa que vá validar que está no caminho certo, que está acontecendo. Quando, na verdade, alguns momentos, mesmo num caminho que algo esteja sendo construído ou que esteja indo em direção a isso, não vai ter necessariamente alguma resposta externa para isso. A resposta que a gente vai buscar, o que a gente vai conduzir para permanecer é uma resposta muito mais interna nesse processo. E o que a gente pode fazer na prática para começar a sustentar o processo? A primeira coisa, sem dúvidas, é a clareza emocional e estratégica. A clareza emocional a gente constrói desse processo interno, dessa compreensão de o que a gente quer, por que a gente quer, e que a gente passe a compreender por que esse processo é tão importante para a gente, que a gente passe a compreender também os comportamentos importantes dentro desse processo, para que a gente entenda o que a gente já deve estar começando a fazer e não só fazer um movimento aqui, um movimento ali e esperar esse resultado, mas se comprometer diariamente com o comportamento que a gente tem que adotar. Em segundo lugar, cultivar as nossas virtudes. Cultivar as nossas virtudes, eu diria que três principais: ciência, para que a gente possa suportar a espera do que se quer, coragem para continuar mesmo sem grandes garantias, disciplina para agir com constância, ou seja, adotar os comportamentos adequados para o que se quer e não com a emoção do momento. Então, ai, hoje eu não tô afim, hoje eu não tô empolgada, e aí não adotar aquele comportamento. Toda essa estrutura se dá muito desse processo interno porque parte dessa construção da nossa maturidade emocional para lidar com o processo, que não vai ser sempre fácil, que não vai ser sempre mil maravilhas, que inclusive o caminho em que a gente está se orgulhando do que a gente faz, em que a gente está satisfeita com o que está fazendo, que a gente sente que está realmente com comportamentos alinhados e em direção ao que a gente quer realmente, ainda assim vão existir dias difíceis, ainda assim vão existir emoções difíceis para a gente lidar no meio desse caminho. E já também, quando estiver vivendo isso que se quer, quando você tiver alcançado o que tanto almeja, ainda assim lá existirão dias difíceis. E a gente vai ter que lidar com tudo isso. Não significa uma vida ruim, significa emoções que nos exigem, significa uma vida acontecendo. Dentro de uma vida não existem só coisas boas. Mesmo nesse sucesso que a gente almeja, mesmo nessa idealização do lugar que se deseja chegar, existe também os desafios a se lidar. E é isso, não tem para onde fugir. O que a gente pode e deve é cada vez mais fazer com que os nossos comportamentos estejam alinhados aos nossos valores e à vida que a gente quer viver. É assim que a gente começa a se orgulhar da vida que a gente está vivendo, do que a gente está fazendo, do que a gente está construindo. E isso é muito valoroso. Se tu gostou desse vídeo, já te convido a se inscrever aqui nesse canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal, profissional, carreira no digital, autoconhecimento, maturidade emocional, tudo para que tu possa impulsionar a tua vida e a tua carreira e se orgulhar do que está fazendo e vivendo.